Sempre auditor esse pessoal. Bem, eu acho que já tinha começado. Eu acho que eu tinha percebido. Boa noite, são 20h44, perto dos 20h45. Toda terça-feira a gente está aqui dispostas, nós estamos, né, a falar um pouco do universo de Genetic Scientology. Pra quem tá chegando aí, pode ir se arrumando. Eu não tô com o celular na mão, então eu não sei quem tá falando boa noite. Então boa noite pra todo mundo. Pra quem vê, não mais a live, vê o vídeo, bom dia, boa tarde, boa madrugada, bom fim de semana, bom início de semana, feliz aniversário. Então, já cumprimentei tudo e todos. Porque tem gente que não vê a live, né? Não faltou a Páscoa. Vê depois, feliz Páscoa e tudo mais. Mas enfim, eu sou a Luciana Santos. E eu sou a Diva Rosina. Bem, o assunto hoje é qual é a maior barreira para uma comunicação eficaz. Quando eu falo comunicação, não estou falando só de falar. Na verdade, a comunicação é vida. Comunicação tem tudo. Se você estabelecer um negócio, seja uma pizzaria, seja uma loja de cosméticos, loja de doce ou qualquer outro tipo de negócio, não só loja, né? Um escritório, uma empresa, você vai ter que comunicar o que você vende, qual a sua utilidade para a sociedade, o que você pode ser útil. Você tem que comunicar, entende? E existe uma barreira no meio de tudo isso. Se você vai se relacionar com alguém que você não conhece, a questão não é só a comunicação falada, mas o pensamento, a observação, a forma de se portar, a forma de estar aí percebendo. Então a comunicação é vida e é muito além de falar. Tanto é verdade que só porque uma pessoa não fala, ela não se comunicaria. Então até uma pessoa falou, qual é a maior barreira para se comunicar? Será que é ser mudo? Não, não é isso. Então existe algo aí no meio que impede qualquer comunicação de fluir. Seja essa comunicação laboral, seja essa comunicação aí com a sua família, seja a comunicação em relação a você apresentar o seu produto. Então, a comunicação em si é muito importante que você realmente compreenda do ponto de vista genético. Existe um livro, Genética 55, que é um manual completo da comunicação, entre outros que tem aqui na Genética, e ele deixa muito claro que a comunicação está relacionada à percepção. Sim, percepção. Está relacionada também à troca de ideias. Agora vamos ver como seriam as duas coisas. Como assim comunicação relacionada à percepção? A Diva vai conversar comigo e eu não estarei aqui, vou estar pensando em outra coisa, vou pedir para ela simular aí uma comunicação, mas eu não vou perceber o que ela está falando e você vai ver o que a comunicação tem a ver com percepção. Então, Diva, eu quero que você fale um pouco da sua história, mas ela vai falar mais ou menos, tá? Isso é só para dar um exemplo para você que está vendo a live, de como comunicação está relacionada à percepção e o que eu vou fazer de errado, tá? Então, conta um pouco da sua história, como que você chegou aqui na Dianética, fala pra gente. Bom, eu conheci Dianética através da Rádio Mundial e eu estava ouvindo, achei muito importante a mente humana. Vejo que é um assunto... Que legal isso aqui, eu vi que você mexeu sua mão, né? Eu estava percebendo o que ela estava falando, eu não estava aqui. Então a comunicação vai muito além de só falar. Mas será que você está aí recebendo o que a outra pessoa está dizendo? Ou o que a outra pessoa quer mostrar para você? Será que você está aí passando a comunicação, fazendo a comunicação chegar do outro lado? Será que o que você fala está sincronizado com o seu pensamento? E você realmente está aqui? Então, um dos maiores segredos, que não é um segredo agora, não estou ainda falando da maior barreira para uma comunicação eficaz, mas estou falando do tempo presente. Essa coisa de estar em tempo presente é a base para qualquer comunicação. É tão simples que dói. Quantas vezes alguém começou a falar algo e você dispersou?
Quantas vezes você começou a falar algo e se perdeu? Quantas situações você ia fazer uma coisa, ou seja, você tinha um propósito de fazer algo em determinado lugar, chegou no meio do caminho, nossa, o que eu ia fazer mesmo? Todas essas coisas estão relacionadas a uma boa comunicação. E muitas vezes você dispersa, você não está em tempo presente, você não percebe o que o outro está falando. E são detalhes que passam. Existe todo um treinamento para que você não permita que a dispersão tome conta da sua comunicação. A comunicação eficaz é realmente importante em todos os aspectos da vida. A pessoa comunica a roupa que veste, ela quer comunicar. Se ela vai numa festa, ela põe um determinado tipo de roupa. Se ela vai fazer exercício, é um outro tipo de roupa, para dar um exemplo, né? Então a pessoa sempre comunica de alguma maneira. Eu não estou falando aqui de nenhuma comunicação corporal necessariamente, mas o que eu quero te dizer é que a comunicação ela sempre surge de uma ideia. Sempre. Seja lá o que você for comunicar. Se você tem uma empresa, como eu falei no início, é importante comunicar para a sociedade como a sua empresa vai ser útil para a sociedade. Outra coisa, para quem você vai comunicar isso? Como você vai comunicar isso? E quais são as barreiras para isso? Então, isso falando de um assunto um pouco mais extenso, laboral, certo? Agora, se eu for falar de um relacionamento, um casamento, quantas vezes você falou com a pessoa algo que é muito importante para você e a pessoa não estava nem aí? Vamos dar um exemplo? Vamos lá para exemplo. Então, a Diva vai falar com a amiga dela aqui uma situação que está deixando ela angustiada, uma situação na casa dela. Então, simula, Diva, uma situação que você está chateada. E veja o que a amiga aqui que não se comunica direito vai fazer. Fala pra mim. Olha, eu tenho uma filha e ela tá querendo mudar de Ah, lá cidade. vem você de novo. Meu, você sempre fala esses papos, você enche o saco. Deixa sua filha pra lá. Vive a sua vida. Para, segue sua vida, segue em frente. Nem tem condição, né? Não é? Então você vê aqui que às vezes a pessoa vai comunicar algo do universo dela. Algo que ela se sente mal. E pode ser que seja alguém que corta, ou que não ouve, ou que não tá nem aí. Elas podem ter um atrito ou não. Essa pessoa pode ficar mais dependente da outra, achando que a outra não é super segura, mas ela também não resolve o problema e fica mal. Porque a comunicação aqui não ajuda. Então, existem procedimentos muito específicos em relação a detalhes da comunicação que eu tenho certeza que em nenhum outro lugar você viu. No que se refere à tecnologia de comunicação de Genetic Scientology, ou seja, no que se refere aos procedimentos de aplicação na comunicação, que é muito extenso, não tem a ver com falar num vídeo, não tem a ver só com falar com uma pessoa, mas abrange várias facetas da vida. E mostra exatamente por que as pessoas reagem dessa forma, como eu dei no exemplo. Por que as pessoas não estão aí em tempo presente, sabe, percebendo, recebendo a comunicação ou passando a comunicação. Por que esse desvio? Por que essas rixas na comunicação? Entende? E não é só coisa ruim não, às vezes é uma coisa boa. Vamos falar uma coisa boa agora, Dil. Fala uma medalha, inventa aí uma história de uma medalha que você ganhou. E vê uma comunicação ruim. Eu tô dando exemplos ruins, tá? Coisa boa. Você fala coisa boa. Menina, sabe o que aconteceu? Eu escrevi um livro e ele foi o mais vendido. Eu tenho uma amiga que fez igual. Entende? Isso é uma comunicação. E por que acontecem essas coisas? Às vezes a pessoa vem infeliz falar algo pra você e você não tá nem preparado para receber. Quantas vezes uma mulher chega toda bonitona, faz sobrancelha, faz isso, faz aquilo, e às vezes o marido nem tá em comunicação com ela, ou seja, ele não percebe. Por isso eu falei no início da live, a comunicação está relacionada à percepção. A perceber. Então, se você não é capaz de estar aí e perceber, você vai cometer algum erro na sua comunicação. Às vezes você não vai ouvir uma reclamação de uma esposa, de um marido, de um cliente, de um funcionário, de um chefe. E quando você vê, a bomba estoura, porque você não resolveu. Certo? E existe uma barreira para tudo isso.
Existe um motivo de... Por que as pessoas têm facilidade de discutir? Por que as pessoas brigam por coisas totalmente desnecessárias? Por que as pessoas se sentem mal, se sentem sem valor por causa da convivência com alguém? A pessoa começa a sentir a toxicidade da outra pessoa, seja um chefe, seja um parceiro matrimonial, cônjuge, seja um filho, seja um pai, uma mãe, não importa. Então, qual é o motivo dessas falhas de comunicação? Comunicação está totalmente ligada a estar aí, a perceber. Então, uma pessoa vai comunicar com uma grande plateia, ela tem que estar aí, porque já pensou se ela não está aí? Começar a pôr atenção no medo. Ai, eu tenho medo de público, eu tô tremendo, eu não tô aguentando, acho que eu não vou dar conta, eu vou desistir. Vai, desiste. Porque ela não estava ali em tempo presente. É muito fácil também eu dizer pra você, não, é só estar em tempo presente, que basicamente, é o seu segredo da comunicação legal. É você estar em tempo presente. Se você está em tempo presente, você percebe, entende? Você observa melhor, você compreende. A percepção é tudo na comunicação. E para você estar, aliás, para você perceber, você necessita estar aí. Você já percebeu que tem alguma área da sua vida que não flui por causa da comunicação? Se não percebeu, observa se não é a comunicação. Às vezes a pessoa fala, eu não consigo emprego. Você está comunicando na hora certa, para as empresas certas, da forma correta? Você percebeu o que as empresas estão buscando? Você percebeu se você é um profissional que está aí compatível com o que o mercado de trabalho está buscando? Você percebeu se você tem que melhorar algo em você? O que você percebeu? Porque se você percebeu, é mais fácil você comunicar. Até o seu problema é mais fácil comunicar. Nossa, eu percebi que eu não passo nas entrevistas de emprego porque eu fico insegura para falar das minhas habilidades. Entende? Isso é você perceber um problema. Então, se você percebe, até o próprio problema é mais fácil de comunicar. Às vezes o problema de comunicação é em casa. Você, seu marido, você, sua esposa, não estão se bicando. Ela não percebe os seus esforços, não percebe o seu valor, ou ele não percebe o que você faz para manter a casa, tem que dar conta do trabalho, da casa, e não aguenta às vezes as perguntas insignificantes do marido, porque a pessoa começa a achar que, nossa, tanta coisa útil para fazer, porque você não percebeu onde está guardado tal coisa. Então começa a ter umas brigas domésticas desnecessárias. Por quê? É comunicação. Você que é um artista, às vezes não sabe como comunicar a sua arte. Eu já conheci vários artistas plásticos bons, que fazem um bom quadro, desenhos, pinturas muito bonitas do meu ponto de vista. Tecnicamente falando, eu não tenho um ponto de vista tão sofisticado no assunto, que eu não entendo tanto, mas são pessoas que faziam bem, aparentemente, trabalho. E só eu não sabia. Um monte de quadro em casa. Por quê? Porque não estava comunicando. Agora, para quem comunica? Onde comunica? O que está faltando comunicar? Então observa que a base dos problemas da vida é comunicação. Uma pessoa que está muito mal, que está depressiva, às vezes ela não consegue fazer alguém compreender, sente que o mundo não entende, sente que a vida é totalmente vaga e irreal, que está simplesmente indo, e ela já não tem confiança em se comunicar com as pessoas. Ela já não tem confiança em receber nem a comunicação das pessoas, entende? Então, se você for ver, a base dos problemas da vida estão relacionados à comunicação. A questão é por quê, né? Qual é a maior barreira para uma comunicação eficaz? Esse é o tema da live de hoje. Mas eu falei demais, né? Hoje é dia da Diva falar. Fiz uns exemplos com a Diva. Boa noite aí para quem entrou depois. Obrigada pela participação. Não importa que ponto você esteja do Brasil, ou em Portugal, ou em outras áreas, pessoas de outros países têm visto a live também. Muito obrigada aí pela audiência, por estar acompanhando, por estar em comunicação com a gente, por estar compartilhando. Isso é muito importante, porque o que a gente quer? Compartilhar a consciência e a liberdade
através aí dos assuntos de genética. Então a gente quer que a pessoa eleve mais o nível de consciência e seja realmente livre dos pensamentos negativos, das emoções indesejadas e aumente a capacidade para resolver os problemas na vida, certo? Falando em comunicação, quer falar alguma história preparada aí? Se emocionou? Com a plateia? Falei tão pouco, estou tossindo. O que eu quero dizer é que às vezes você entra num local e está inseguro, por exemplo, numa loja, e se o vendedor for uma pessoa que percebe, ele te ajuda a comprar sapato, sandália, você faz uma compra e você fala, nossa, eu nem esperava comprar tudo isso. Mas por quê? Porque a pessoa observa e a pessoa sente o que você quer. E você faz coisas que às vezes você não ia fazer. Então é muito importante estar em tempo presente, observando, porque cada pessoa expressa o que ela quer. E uma pessoa em tempo presente, ela consegue perceber e se comunica, e você leva a fama de um melhor vendedor. E por que você se torna um bom vendedor? Porque você percebe o seu redor. Então é muito importante estar em tempo presente. Agora, sobre uma situação de comunicação, às vezes a pessoa interpreta o comportamento do outro como que a pessoa tem aquele padrão, aquele perfil. E as pessoas se enganam muito em relação às pessoas. Eu lembro quando eu morava no interior, existia uma praça onde os homens andavam num círculo de um lado e as mulheres no outro ao contrário. E se encontravam e ali ficavam um olhando para o outro e em um certo momento aqueles olhares geravam um encontro e ia se comunicar. E tinha um amigo meu que era muito tímido. Ele era um rapaz muito bonito, mas muito tímido. Então ele ficou rodando ali, via a menina, falava, na próxima volta eu converso com ela. Rodava mais um pouco, na próxima volta. E olha, o que esse rapaz rodou, ele não parou para conversar com ela. Porque ele tinha uma dificuldade, ele era tímido. Ele se sentia mal, mesmo que a menina estava olhando para ele. Só que ele tinha um colega que não era tão bonito como ele, mas era um cara que era bom de conversa. Aí ele falou, olha, eu tenho esse problema, eu gostaria que você me ajudasse. Ele falou, eu gostaria que você parasse aquela moça, conversasse com ela, perguntasse o nome dela, perguntasse onde ela mora, o que ela faz, tudo que a respeito dela, dá maior atenção, e depois você conta para mim. E depois a gente conversa. Aí o rapaz parou ela e começou a bater um papo com ela. Um cara muito simpático, muito educado, e foram conversando e tal. E ele levou ela embora, porque no interior ia andando, não tinha ônibus que ia, então ia a pé. Ele andou acho que mais de umas 2 horas e batendo papo. O cara era bom de papo. Descobriu onde ela morava, o que ela fazia, tudo que era importante para manter uma comunicação legal. Aí quando foi no outro dia, o colega dele falou, nossa, eu não vejo a hora de falar com você para saber o que você descobriu para mim poder conversar com ela, porque se alguém não me conta, eu não consigo começar uma comunicação, porque eu não sei, eu me sinto muito mal. Então se alguém me conta, melhora um pouco. Aí o colega dele falou assim, pois o nome dela é tal, ela mora em tal lugar, ela é assim, ela é assim. Ele falou, o que mais? Ele falou, ela é uma pessoa bacana, ela mora em tal lugar, ela é muito simpática, ela é solteira. E o que mais? Tal. Ele falou, tá, e é só isso que você tem que falar? Ele falou, eu preciso falar uma coisa que é desagradável. Ele falou, o quê? Ele falou, a gente conversou tanto, a gente é tão legal um com o outro que a gente marcou encontro hoje. Isso. Ele falou, um encontro com ela para falar o quê? O que você quer saber mais dela? Ele falou, não é o que eu quero saber mais dela. A gente se deu bem nas ideias, a gente curte as mesmas coisas, a gente tem a mesma realidade. E ela gostou de mim e eu acabei me encantando com ela. Ele falou, o quê? Você me traiu, você é amigo da onça. Eu mostrei uma menina que estava afim de mim e você vai conversar com ela e
acaba ficando com ela, você não é amigo, você não serve mais para mim. Acabou nossa amizade. Ele falou, ó, antes da gente acabar a amizade, eu preciso te falar uma coisa. A menina realmente estava interessada em você. Ela já faz 3 meses que fica olhando e dando volta. Acho que ele já andou não sei quantos quilômetros. Olha, para conseguir parar a menina, ele nunca parou. Ela falou, ela achou que você não tinha interesse. E como eu fui um cara educado, simpático, bom de papo, ela se encantou e nós vamos namorar. E falou, aprenda a se comunicar, porque essa você perdeu e se aparecer outras, se você não melhorar isso, você vai perder e você não vai conseguir namorar ninguém. Porque você pode ser um rapaz bonito, você atrai uma mulher, mas sem comunicação não tem jeito. E ele ficou muito triste, não sei se ele se comunica hoje, mas ele passou por essa experiência desagradável, de estar com, como fala, tudo na mão e não soube aproveitar uma oportunidade só porque não sabe se comunicar. Pois é. Aí o ponto é, o que exatamente causa essa timidez? Porque é fácil dizer, perca a timidez. Mas o que está por trás disso? Ou é fácil dizer para a pessoa, fique em tempo presente, não dispersa. E a pessoa se esforça. Mas quando ela vê, ela já está pensando em tudo quanto é coisa menos focada no que tem que fazer. Então existe um motivo, existe uma barreira gigantesca aí, que você já percebeu que está ligado ao pensamento. Tudo que você fala, tudo que você move aqui no universo material, vem daqui, simbolicamente daqui, né? Vem da sua mente, vem do seu pensamento. A questão é, qual é o estado do seu pensamento? Porque dependendo de como que ele tá, como que vai ser os seus relacionamentos? Se você alimenta um pensamento aí de raiva, rancor, você vai chegar para se comunicar com alguém, você vai passar isso. E a mesma coisa é alguém em relação a você. Se você alimenta a insegurança, a incerteza, o medo, é um pensamento. E você vai comunicar isso. Seja nas suas atitudes, seja no que você diz, de alguma maneira, e não é só falando. Falar é uma forma de se comunicar, mas tem N formas de se comunicar. Então, tudo começa aqui, no seu estado mental. Agora, a pergunta é como ele está? Agora, lembrando das lives anteriores, onde eu menciono, a Diva fala também da mente reativa. A mente reativa faz você fazer ou dizer coisas que você não queria. Lembra disso? Quem nunca teve uma emoção indesejada? Quem nunca passou por situações que está difícil controlar? Uma angústia. Muitas pessoas passam por ansiedade, depressão, até pensamento suicida. Tudo isso vem da mente reativa. Agora você acha que isso vai ficar parado na mente e não vai acontecer nada? Lógico que vai. Seu corpo vai adoecer. É uma forma de comunicar, tem algo errado, hein? Tem uma coisa aqui que você não está resolvendo, hein? Você pode ter um acidente maior, um acidente menor, mas de alguma coisa isso tem a ver com comunicação. Uma vez eu estava dirigindo, olhei o retrovisor, estava tudo certo, mas um cara vinha que nem louco. Naquele momento, se eu não tivesse ali, um acidente grave teria acontecido. E depois não adianta falar, a culpa foi dele, entende? E já aconteceu o contrário, eu já perdi um carro por não estar em comunicação. Por não perceber, não ver um caminhão e perdeu o carro, não aconteceu nada comigo, mas já aconteceu. E teve a ver com o quê? Comunicação, percepção, eu não estou aqui em tempo presente. E muitas pessoas passam por isso, causam acidentes, causam problemas para elas e para outros. Entre outras formas de destruir uma parte da vida por causa da falha da comunicação. E é como eu falei, a pessoa pode ser tímida, igual perdeu uma oportunidade de ficar com alguém que gostava, perdeu por um amigo, por quê? Porque não conseguia chegar na pessoa lá, não conseguia se comunicar. A pessoa alimentava que tipo de pensamento? Será que ela vai gostar de mim? Será que ela não vai? Sou feio, sou gordo, sou alto? Não sei o que a pessoa pensava. Mas com certeza não era um dos melhores pensamentos. E você vê que a pessoa trava. Não adianta o amigo falar, você tem que fazer isso, tem que fazer assim, você tem que fazer assim.
Entende? Tanto que o foco dessa live sempre é falar o que para você? Recomendar a leitura. Você compreendeu o que é a mente, porque é na mente que começa tudo. Aqui ele mostra sobre a mente ativa, mostra como a mente funciona. E não só mostra, o que é legal é que mostra uma técnica onde você vai poder experimentar a sessão. Você pode até fazer uma sessão grátis para ver qual que é o propósito de tudo isso. Devolver liberdade. Comunicação livre é liberdade. E comunicação, como eu falei, não é só questão de falar. A pessoa fez um curso e é um palestrante e fala com todo mundo. Ok, mas às vezes ele não consegue falar com o filho. Não consegue se comunicar. Se você observar todos os problemas da vida, se você rastrear e tiver um ponto de vista um pouco mais técnico, você vai ver que a comunicação está relacionada a isso. A sua mente ativa, de repente você ataca as pessoas. Você até pensa depois, não devia ter falado isso, mas você já falou. E por que você atacou? Porque a sua mente ativa te dominou e você não soube lidar. Então eu vou deixar muito claro qual é a maior barreira para uma comunicação eficaz. É ter uma mente reativa. Não saber que ela existe, não fazer nada a respeito. Com o passar dos anos a mente reativa vai ficando cada vez mais forte. Para testar, você vai observar que tem pessoas que até uma certa idade ela é mais alegre, mais expansiva, mais extrovertida e depois faz assim. Aí muita gente fala, depois que eu casei. Pode até ser, porque a pessoa retém um pouco mais de comunicação por questão de respeito, só que a pessoa acaba apagando um lado dela, entende? Entre outras coisas, outros fatores. A mente ativa entra, você dispersa, você não foca mais. Ou o contrário, você põe uma atenção fixa em algo que você não devia colocar. Põe a atenção fixa em perder. Exemplo, eu não vou conseguir a vaga de emprego, eu não vou conseguir realizar isso, eu não vou conseguir fazer aquilo. Então, você foca em algo ruim. E dispersa quando precisa focar. Então, você vê como está tudo bagunçado, isso bagunça a sua comunicação. Então, enquanto existe uma mente ativa e você não for maior e mais forte que ela entra nas suas comunicações e pá! Destrói família, destrói lares, destrói casamento, destrói emprego, destrói venda e destrói qualquer coisa que você necessite utilizar a comunicação. Quer falar? É verdade. A mente, ela interage com o corpo. Então, o seu corpo vai ter reações. Então, de acordo com as suas reações, dá para perceber se você está usando a mente analítica ou a mente reativa. E quando você toma conhecimento de como a mente funciona, você é capaz de perceber a hora que você vai atacar e a hora que você baixou a guarda. Então, é muito importante você saber como a mente funciona, porque você vai ter mais um controle inteligente da sua vida. Porque se você tiver uma vida sem controle, você vai fazer um estrago. Você pode estragar um casamento, um trabalho, qualquer coisa. Tudo por falta de conhecimento. Saber que tem que fazer alguma coisa e não fazer é uma traição com você mesmo. Porque depois que você fez, não adianta você falar, eu não devia, eu não era a hora, por que eu fiz isso, onde eu estava com a cabeça e por que eu perdi a cabeça. Não adianta você nem culpar e nem arrumar culpados. Você tem que saber como você funciona, quem é você, o que você tem que fazer, onde você quer chegar e tomar um controle. É muito importante você saber o que você quer da sua vida. E se você não souber, você a qualquer momento, por um problema de imediato, você perdeu o controle e fazer coisas que depois não tem mais volta. Eu conheço pessoas que abandonam o emprego só porque recebeu uma ordem. Falou, ninguém manda em mim, eu sei o que eu faço. E pediu as contas. Aí você fala, mas por que você fez isso? Nossa, eu nem sei, mas eu não aceito que ninguém me controla. Não tem noção de que tudo exige um controle. E o controle é uma coisa boa se ele chega no resultado correto. Agora, viver sem controle também não tem um sentido. Fazer coisas sem saber o que está fazendo. Então, é importante você assumir o controle da sua própria vida.
Porque se você está no eixo certinho, você consegue perceber as coisas, como diz a Luciana, entrar em comunicação com aquilo que você quer e fazer as coisas certas. Então, estar na hora certa, fazer o que é certo, é muito importante. Agora, se você está no lugar errado, fazendo a coisa errada, você pode ter certeza, você está usando a mente reativa. E quanto mais você usa a mente reativa, mais forte ela fica e mais você passa a ter um comportamento muito automático. Então as pessoas até falam, ixi, nem fala com ele ou ela porque ela é assim. Então você acaba levando uma fama e começa a se nivelar por baixo, achando que você é somente reativa. Só que você não é somente reativa. Você só não tem consciência do que está acontecendo com você. Por isso é importante o conhecimento, para você saber quem é você. Porque não faz sentido viver uma vida usando a mente reativa. Porque você não vai chegar a lugar nenhum. Eu nunca vi uma pessoa usar a mente reativa se dar bem na vida. Ela só se ferra, porque tudo que ela faz é contra os outros e contra ela. E a melhor forma de viver a vida é estar consciente e se comunicando e estando em tempo presente. Exatamente. Você pode treinar aí na sua casa, está em tempo presente, tipo agora. Está em tempo presente. Observando, falando, entende? Estando aqui em relação à live, vai fazer comida, esteja aí, vê o que você está fazendo, senão queima a comida. Seja lá o que for, está dirigindo, está em tempo presente. Às vezes você fica alimentando um monte de informação na mente, para quê? Com qual propósito? Te tira daí do tempo presente, você dispersa completamente, acaba cometendo um erro, acaba falando a coisa errada, fazendo a coisa errada, ou até alimentando aí um monstro que você depois não consegue controlar. Olha, a Diva mencionou mente reativa. Algumas pessoas que estão vendo essa live pela primeira vez talvez não saibam. Então eu vou mostrar uma coisa. A mente é um conjunto de quadros. Conjunto de quadros. Quadros da sua experiência. Você pode se recordar de um momento que você foi no aniversário. Você pode se recordar da sua casa. Você pode se recordar de pessoas, de N situações, de N coisas. Então você tem um banco de dados gigantesco aí. E cada quadro tem todas as percepções. Cor, som, cheiro, gosto, posição do corpo, como as pessoas estavam, tudo. Existe todo um treino, às vezes, para você trazer à tona essas informações. Esse papo de que, não lembro nem o que eu comi ontem, não é verdadeiro. Dá para treinar você lembrar o que você comeu ontem, e antes de ontem, e semana passada. Mas, enfim. Então, o conjunto dessas imagens formam o que a gente chama de mente. Para você jogar o jogo da vida, às vezes você pega uma carta e coloca aqui em tempo presente, que é um quadro de imagem. Por exemplo, hoje para fazer essa live, eu tenho as informações aí arquivadas sobre genética, sobre mente ativa, e eu estou apresentando essas cartas para vocês, certo? Agora, se eu não estou em tempo presente, ou eu não tenho um controle, nesse banco de dados eu pego a carta errada, eu falo a coisa errada. E foi esse exemplo que eu dei no início da live. Eu vou pegar a carta errada para me comunicar. Para você que talvez perdeu esse exemplo, novamente. Diva, conta um pouco da sua história. Vou fazer a coisa errada, tá? Conta um pouco da sua história, de como você chegou na Dianética. Eu estava escutando rádio e ouvi falar da Dianética, eu achei interessante. Eu não tô aqui, entendeu? Olha. Peguei a carta errada. Então eu fui lá no arquivo da mente, tem alguma coisa me incomodando, não tem bicho nenhum. Eu nem prestei atenção no que ela tá falando na frente de uma live, entende? Não tô em tempo presente. Qualquer coisinha já tira a minha atenção. Ou seja, eu às vezes posso utilizar um quadro de imagem e dou a cartada errada, cometo um erro, perco um ponto. Perco um ponto, fracassei. Uma comunicação que não tem um bom resultado vai causar um fracasso. Ninguém fica feliz de ter uma discussão aí. Tive uma discussão. Nossa, eu já acordei tão feliz que eu discuti. Nossa, meu plano é discutir. Eu adoro passar nervoso, ficar com ódio. Ninguém tem esse objetivo.
Mas por que isso acontece? Pegou a carta errada, ou seja, pegou um quadro de imagem errado, na hora errada. E a pessoa não sabe lidar com esse campo do pensamento e com esse campo da vida, entende? Desse jogo da vida. Se você está em tempo presente, você pode falar a coisa certa na hora certa. Se você não está, você fala qualquer coisa. Vou dar outro exemplo que eu mostrei no início da live. Ela vai falar uma coisa muito legal que aconteceu com ela e veja como que a pessoa vai tratar numa comunicação errada. Fala uma coisa boa que aconteceu com você. Eu ganhei uma passagem para viajar para o exterior. Estou tão feliz. E daí? Percebe? Peguei a carta errada, na hora errada, joguei água fria na amiga aqui. Que amiga é essa? E às vezes ela pode falar, nossa, que ignorante, não falo mais com ela. E essa pessoa sai tratando um monte de gente assim, não percebe que destrói amizades. Ou de repente, para ela estar certa, ela começa, eu sou assim mesmo. Você quer me aceitar? Eu sou desse jeito. Tá bom. A questão é, qual é o seu propósito? O que você quer da vida? Imagina um vendedor assim. Imagina uma pessoa que lida com o público assim. Então, você precisa estabelecer, igual a Diva falou, um estado ideal. Onde você quer chegar? E estar em comunicação com esse propósito. Como que você está em comunicação? Quanto falta? Para onde eu tenho que chegar? As cartas que eu tenho para esse jogo da vida, eu estou usando corretamente ou não estou usando corretamente? Entende? Eu estou lidando legal com esse banco de dados que é a minha mente. Quais os resultados que eu tenho? Eu estou perdendo controle emocional? Eu estou perdendo amigos? Eu estou perdendo dinheiro? Eu estou perdendo tempo? Eu estou perdendo a paciência? Se você vê que você está perdendo, você está juntando um pouquinho de fracasso todos os dias. E o que você está fazendo para decolar, para prosperar? Não só falo de dinheiro, eu falo como pessoa. Como uma pessoa que quer alcançar um estado de ser ideal. E tem. Não se conforme que a vida depois de certa idade é assim. Se uma pessoa perder as esperanças, ela perde a comunicação com a vida, ela já não acredita mais em nada. Ela já não pode se comunicar com nada. E às vezes ela fica só trazendo carta errada do banco de dados. Porque quando eu era jovem. Porque naquela época. Porque blá. Então ela fica colocando todo o tempo essas cartas aqui, desse banco de dados aqui, esse quadro de imagem aqui da mente. Coloca na hora errada, faz a coisa errada, depois se entope dessas coisas, isso pesa, o braço começa a doer, começa a dar artrite, bursite, tudo quanto é it. E começa a acontecer várias doenças psicossomáticas, várias coisas que a pessoa nunca tem uma solução. E ela acha isso normal, mas por quê? Ela não sabe jogar o jogo da vida, não está sabendo lidar com a vida. Não compreende a mente dela, não compreende a mente dos outros. A mente reativa, que faz você reagir. Uma coisa que é bom você saber, a mente reativa, esse quadro de imagens que eu mencionei, são de dor. Então a mente reativa faz você reagir. Não é algo que você fala, não, eu não vou sentir esse medo. Esse medo eu não vou sentir, eu tô feliz agora. Não, a mente reativa não é assim, não. Ela impõe mesmo uma dor. Ela impõe uma angústia. Impõe algo aí que às vezes você não sabe como sair disso e acaba que você comunica da forma errada, com a pessoa errada, a coisa errada, no lugar errado, e você joga essas cartas tudo errado e você perde o jogo. E cada vez que você perde uma rodada do jogo, você fracassa um pouco. Cada vez que você fracassa um pouco, a mente ativa vai ganhando a batalha. E o seu corpo paga. E você paga. E a sua vida fica uma confusão. É verdade. Então, é muito importante você saber quem é você. Você não pode nem acreditar e nem querer saber, acreditar que o outro está falando a seu respeito, nem adivinhar. Porque você tem que saber quem é você. Porque quando você entra na mente reativa, você fica com dúvida de quem é você. Então, é muito importante você saber quem é você. Para isso é importante você saber como a mente funciona. Porque quando você sabe como a mente funciona, você assume o controle da sua vida. E quando você está no controle da sua vida, você toma a direção certa. Porque senão você sempre vai para o lado errado e vai ficar perguntando, nossa, mas por que aconteceu isso? O que eu fiz? Só que todo esse comportamento seu é da mente reativa.
E você não sabe o que está fazendo. Então a pessoa fica confusa. Então toda vez que você está confuso, para e observa. O que você quer? O que você estava decidindo? E por que você se perdeu? Por que você está tomando um caminho errado? Só que você fala, mas agora não tem volta. Agora eu errei. Tem volta sim. Tudo que aconteceu errado, você pode consertar. Mas o que acontece com a maioria das pessoas? Que às vezes eu atendo. Elas vêm, não, mas isso eu sei, porque eu fui em tal lugar, é assim, assim. Elas vêm com uma obesidade mental. Elas vêm com tanta informação que não usa. Então, se você tem um conhecimento e não tem como aplicar ele, aquele conhecimento não vale a pena. Dianética é uma tecnologia aplicada. Então você aprende e usa na vida. Então se você quer assumir o controle da sua vida, aprenda. Primeiro, quem é você? Eu sou fulano de tal e quero isso. Depois, busque conhecimento. Como a mente funciona. E comece a observar as coisas que estão dando certo e quando está dando errado. Porque tudo tem conserto. Não existe labirinto sem saída. E tem gente porque cometeu um erro, acha que a vida acabou. Gente, a vida não acabou. Você sempre tem que estar aprendendo as coisas. E tem pessoa que acha que acabou. Porque eu estou com uma certa idade e eu não aprendo mais nada. A todo momento você pode aprender algo novo, não é verdade, Luciana? Exato. Então aprenda a dar a cartada certa, na hora certa, nesse jogo da vida. Você tem uma mente aí, um banco de dados gigantesco. Se você não souber usar o lado bom da sua mente, o lado ruim prevalece. A sua comunicação vai ter graves problemas. Não importa se é a comunicação numa entrevista de emprego, se é a comunicação numa palestra, se é a comunicação com seu filho, com seu parceiro matrimonial, não importa. Então é muito importante que você compreenda a mente, porque é da mente que vem o conteúdo e a forma da sua comunicação. Então que fique claro para você que enquanto você tiver uma mente ativa, ela é a maior barreira para uma comunicação eficaz. A solução é estar em tempo presente. Está difícil? Busca um profissional de Dianética e Scientology. O livro que nós recomendamos, como eu falei, que é o primeiro para você saber ali o beabá da mente humana, é a Evolução de uma Ciência do Sr. L. Ron Hubbard. Bom, gente, semana que vem tô por aqui de novo com a Diva. Provavelmente a Diva, né? Vai ser terça-feira, 20h45. Nosso site é www.dianeticadobrasil.com.br/bio. Se você quiser encontrar a gente nas redes sociais, Telegram, Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp 11 20 94 42 14. Toda terça tem live 20h45. Curte, comenta, compartilha. Toda sexta tem vídeo da Scientology. Tem a série especial do que é Scientology, para você conhecer esse mundo. Às 13h15 da tarde é postado o vídeo mais curto, tá bom? Muito obrigada aí pela sua participação. Até a próxima live, terça-feira que vem. Bye!